Bom dia, pessoal. Obrigado pela audiência. É com imenso prazer que damos início ao segundo episódio do podcast da Coplan, o CoplanCast. Esse podcast é realizado pelo Grupo de Análise Técnica e Tecnológica, o GAT, da Coplan. E neste episódio, a gente está trazendo o professor Fábio. É um oferecimento da empresa Syngenta, parceira Coplan, aqui representada pela pessoa do Álvaro. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Syngenta. Né? Estou aqui acompanhado também na mesa, né, pelo meu colega, também produtor rural, Felipe. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui no CoplanCast. Eu acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou o William Maté, também sou produtor rural. A gente aqui também tem a companhia da Gabriela. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. E temos aqui na mesa a ilustre presença do professor Peter Kahl. Falei certo? Mais ou menos. Que veio falar para a gente um pouquinho sobre manejo de doenças, né, no complexo de soja. E o professor Fábio, ele é diretor de pesquisa da Fundação Rio Verde. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença, né? E gostaríamos de conhecer um pouquinho a tua carreira, brevemente conhecer a tua história também, para apresentar para os nossos espectadores aí. Bom, obrigado a todo o time Coplan aí por poder participar aí do segundo episódio aí do CoplanCast, né? É um prazer estar aqui. Eu sou natural de Rondônia, tá? Meus pais migraram para lá na década de 70, com o intuito de plantar café, então eu sou filho de produtor rural. E cursei agronomia em Rondônia, mestrado e doutorado em Cuiabá, em agricultura tropical. E eu estou aí há quase 14 anos na Fundação Rio Verde, hoje como diretor de pesquisa, então eu coordeno todo um time de pesquisa lá. E o nosso foco é sempre trabalhar com pesquisa aplicada ao agricultor, trazendo para dentro da pesquisa, vamos dizer assim, as dores que o agricultor passa no dia a dia e transformar isso em conhecimento, em informações práticas e devolver para ele na forma dessas informações que possam ajudar ele nas tomadas de decisões no dia a dia. A gente sabe que todo ano é um desafio para o agricultor, né? Todo ano é uma novidade diferente, digamos assim. E o nosso objetivo é esse, é levar a informação com clareza, com qualidade, que ajude o produtor aí na tomada de decisão, né, William? Que todo dia você Perfeito. sabe bem como é o desafio aí do dia a dia, né? Perfeito. É isso aí, professor. A tua história é muito parecida com quase todos, né, que estamos aqui hoje no Centro-Oeste produzindo. Nós da Coplan somos um grupo de mais de 80 produtores que se uniu há mais de 15 anos atrás. Então, começamos esse trabalho junto ao GAT e à Coplan com o intuito de trazer mais informações de qualidade, informações técnicas ao grupo de produtores, né? Eu acho que esse alinhamento, essa comunicação, essa difusão de conhecimento é muito importante para as tomadas de decisão, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre assuntos técnicos relacionados ao manejo fúngico de doenças na soja. E eu queria começar o assunto explanando um pouquinho sobre a safra que a gente viveu, a safra 23-24. No Centro-Oeste, de forma geral, foi uma safra desafiadora, uma safra que se iniciou com desafios climáticos, o Mato Grosso em específico, né? Muito quente, muito seco. Nós aqui também tivemos um atraso médio de janela acima de 20 dias, né, para início de plantio. E no início da janela, por ter esse período muito seco e muito quente, nós percebemos assim muita dúvida do produtor da nossa região, nossas mesmos, né, como produtores rurais aqui, de como fazer o manejo correto de fungicidas no início da cultura, né? E hoje é possível entender que toda essa dificuldade gerou um aprendizado para nós como produtores rurais, tais como intervalo de aplicação, se aplicar ou não, mesmo com o clima quente, enfim. Eu gostaria de estender a pergunta para o senhor no seguinte sentido: quais aprendizados a gente tirou nesse início de safra muito quente e muito seco, de forma geral, no Brasil Central, em relação ao manejo fúngico da cultura da soja? Bom, é uma boa pergunta, né? Como você comentou, os desafios em função de alta temperatura e tempo muito seco foram muito grandes para a gente tomar a decisão entre entrar aplicando ou não, né? A gente sabe a importância que tem os intervalos de aplicação, o momento de entrada na construção do meu manejo de sanidade de planta, né? Isso já está bem claro para a gente.
O que a gente enfrentou em muitas situações, vamos colocar aí, principalmente novembro e dezembro ali, uma dificuldade muito grande de entrar em virtude desse cenário, né? Nós tínhamos plantas de soja que muitas vezes não tinham condições de receber uma aplicação, né? E a gente acabou optando muitas vezes em aumentar o intervalo, muitas vezes em entrar um pouco mais tarde. E a gente veio para janeiro e fevereiro aí num cenário de muita chuva, né? Então, todo esse cenário de janeiro e fevereiro, com essa dificuldade que a gente teve de aplicação lá atrás, resultou aí numa evolução muito rápida esse ano, principalmente de cercóspora, tá? Então, assim, tudo o que a gente viu muitas vezes aí em janeiro e fevereiro foi reflexo da dificuldade que a gente teve lá atrás de fazer essas aplicações, de entrar com o manejo que a gente gostaria, né? Então, assim, acaba que a gente precisa tomar essas decisões, muitas vezes a lavoura ela não está em condições realmente de receber uma aplicação. A gente sabe que o cenário ideal seria a gente cumprir aquilo que foi planejado, mas aí existe essa dificuldade, né? E a gente precisa tomar as decisões ali no dia a dia, principalmente olhando a minha condição de lavoura, né? Então, acaba que a gente teve toda essa dificuldade de entrar com as aplicações, né? E isso, a gente viu lavouras aí rodando todo o Centro-Oeste, né? Que a gente teve a oportunidade esse ano. Por exemplo, semana passada eu estava em Balsas, no Maranhão, e um pouco no Piauí também. E lá é o mesmo cenário, né? Uma pressão de cercóspora muito grande. A gente talvez perdeu um pouco a mão lá atrás e viu esse cenário ocorrer agora, aí mais próximo às colheitas, né? Então, como a gente comentou, é difícil às vezes você tomar essa decisão, mas muitas vezes a sua lavoura, naquele momento, ela realmente não está em condição de receber uma aplicação. Perfeito. Então, o dia a dia, olhando ali para a lavoura, é que vai te dizer, né? Claro, o cenário ideal seria a gente cumprir essas aplicações, né? Seguir aquilo que a gente tem de melhor, das melhores ferramentas, cumprir o intervalo, mas a lavoura não é bem assim, né? Infelizmente, o que a gente coloca muitas vezes no papel é o melhor desenho possível, que a gente está realizando, mas na prática, às vezes, a gente tem essas dificuldades de cumprir, né? Eu queria aproveitar o gancho dessa dificuldade do início e relembrar que esse ano a gente está se difundindo muito aquela aplicação V0 que chama, né? E esse ano, devido ao estresse hídrico, tudo, a lavoura não tinha nem condições de receber o pós-emergente. Então, muitas pessoas acabaram misturando essa aplicação do V0 com o pós-emergente. Agronomicamente, tecnicamente, a gente sabe que isso não é o melhor cenário. Mas o senhor tem algum dado da pesquisa do senhor que indica alguma coisa de perca de redução, de fungicida, quantos por cento? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, visando essa dificuldade climática e esse cenário de cercóspora no final, seria o seguinte: errei a mão no começo. Como eu consigo corrigir isso lá na frente? Existe a possibilidade de correção desse sentido? Felipe, eu acho que até para somar com a tua pergunta, seria uma das dúvidas que a gente tem, né? Digamos que a primeira aplicação, da primeira para a segunda aplicação, eu tive que afastar ela 5 dias porque não tinha condição climática. A terceira aplicação, eu corrijo esses 5 dias a mais, mantenho em relação à primeira, digamos que se eu vou fazer de 14 em 14 dias, a terceira aplicação eu entraria com 28 dias. Eu mantenho os 28 da primeira ou não? Eu acho que é uma dúvida que surgiu para nós esse ano, né, aqui na região, justamente por essa condição climática. E por que surgiu essa dúvida? Porque o produtor está habituado e sabe que a construção de manejo fúngico no bacheiro é uma questão que está relacionada também ao crescimento da cultura, né? Então, se eu perder a mão ali no início, eu não acumulo o princípio ativo necessário no bacheiro e possivelmente vai me trazer problema lá na frente, né? Bom, William, tu quase respondeu a pergunta já, né? Mas, enfim... Desculpa. Não, tranquilo. Mas, assim, quando a gente opta dentro do nosso manejo e usar essa aplicação de vegetativo, que para mim é a primeira aplicação, a gente deveria parar de usar esse negócio de vegetativo, V0, enfim. Se eu estou usando essa aplicação é porque ela me dá retorno e a gente tem resultados que comprovam que é uma aplicação que nos ajuda muito a construir o nosso manejo, né? E aí, quando a gente perde a mão ali, consegue fazer o vegetativo ou muitas vezes entra numa aplicação, a gente sabe que tem produtos do vegetativo que a gente pode misturar com manejo de pós, com glifosato, por exemplo. Já eu tenho ferramentas que eu tenho que descasar essa aplicação, então o operacional fica um pouco mais dificultado, tá? Mas dá para fazer junto algumas ferramentas aí.
Quando eu faço no vegetativo, o meu ponto de partida deveria ser o pré-fechamento da cultura como o momento de entrada da segunda aplicação. Muitas vezes esse intervalo vai ficar menor do que 14 dias. Por exemplo, fiz a aplicação aos 25 dias e a minha cultura pode fechar a linha aos 35 dias, por exemplo. Então, vai ficar ali um intervalo de 10, 12 dias. Então, a gente deveria seguir essa segunda aplicação como parâmetro pré-fechamento da entrelinha, que aí eu consigo cobrir toda a minha planta, eu vou ter toda uma sanidade de bacheiro mais bem construída. E não adianta muito eu chegar numa terceira aplicação e tentar reduzir o intervalo para tentar cobrir essa descasada de aplicação entre primeira e segunda aplicação. Então, a grosso modo, a gente seguiria o intervalo de aplicação. Ou, muitas vezes, eu não consegui fazer o vegetativo. Eu puxo essa primeira do reprodutivo um pouco mais cedo, assim, quando a minha planta tiver condições de receber uma aplicação, e sigo o meu manejo para frente. Só que aí eu preciso esquecer que eu tinha uma ferramenta para vegetativo e daí puxar logo aquela primeira aplicação, digamos, premium aí, que a gente conhece, muitas vezes a base de proteoconazol, puxar para um pré-fechamento, que aí a gente tem uma eficiência muito grande em cima do complexo de manchas, né? Perfeito. Aproveitando o gancho do proteoconazol, é um princípio ativo que recentemente teve uma expansão de rótulos, vamos pensar assim, no Brasil. Então, hoje nós temos uma diversidade maior de produtos contendo proteoconazol. Nós temos uma diversidade também de concentração, de variação de bula de produto para produto. E nós temos algumas situações que vêm ocorrendo quando observadas no nosso país vizinho Paraguai em relação ao uso do proteoconazol, de termos casos de resistência. E uma preocupação do manejo fúngico no Brasil é que a gente acaba recebendo muito esporo do Paraguai. O Paraguai tem mais de 80 bulas com proteoconazol registrado lá e nós agora temos 10, 12, não sei exatamente quantas. Mas a pergunta vem nesse sentido. Existe sim, ou já existe casos de resistência de prote vindo do Paraguai para o Brasil? E a segunda pergunta, que já vem nessa relação de princípio ativo aí, como seguir nesse sentido, já que o proteoconazol é sim um princípio ativo em destaque no manejo de doenças, principalmente nessas fases iniciais da cultura da soja. Então, nesse sentido, temos que nos preocupar com essas resistências? E se sim, quais são os caminhos que a gente pode seguir? Bom, hoje no manejo de doenças no Brasil, eu digo que a gente tem uma proteodependência, digamos assim. Perfeito. Proteoconazol hoje e ainda vai continuar sendo no curto espaço de tempo, aí, até chegar a novas ferramentas, a principal ferramenta de manejo em associação com os parceiros aí que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem diferentes parceiros com o proteoconazol. A gente tem hoje disponível, ou vamos ter, mais de 20 produtos aí à base de proteoconazol no mercado. É uma tendência pela eficiência do produto por enquanto. O que a gente vê que, ao longo do tempo, em termos de eficiência de controle de manchas, a gente vê uma ligeira perca de eficiência ano após ano, mas ainda bem tranquilo, porque a gente passou a utilizar os protetores aí, principalmente mancozeb, em associação com o proteoconazol, outras situações entrando cloratolonil também dentro do manejo, e essas ferramentas aí com protetores nos ajudam muito a manter essa ferramenta aí ao longo do tempo. Então, eu diria que se hoje a gente não estivesse usando essas ferramentas em associação com o proteo, a gente poderia estar num cenário mais desafiador aí no controle de doenças, né? Então, a gente vê que tem um estudo relacionado à resistência à ferrugem também, é feito esse acompanhamento ano após ano, né? A gente participa dessas redes de monitoramento junto à Embrapa. Certo. E a gente vê que tem uma certa, digamos, a gente tem essa preocupação com o proteoconazol, né? Então, se você olha os pipelines aí das empresas de produtos que vão chegar, novos ativos, por exemplo, a gente não vê um cenário muito diferente do que a gente tem hoje aí no médio espaço de tempo, né? Perfeito. E, professor, puxando aqui o lado do tão temido mancozeb, né? Assim, operacionalmente é um produto muito delicado, ruim de trabalhar, complicado e
tem outras ferramentas aí no mercado que se vende para a gente como tão eficiente quanto o mancozeb e o clorotalonil. Seria alguma coisa à base de cobre, cobre isolado, mistura de outros micronutrientes que seriam substitutos do mancozeb. Hoje, na atualidade, a gente consegue encontrar um substituto do mancozeb à altura dele e do clorotalonil, ou a gente continua refém do mancozeb? Estou te perguntando isso porque o mercado de mancozeb está ficando cada vez mais oneroso, né? E as empresas sabem da dependência do mancozeb junto ao proticonazol ou à ferrugem, vamos dizer. Então, assim, a gente tem outros caminhos que a gente consegue melhorar operacionalmente dentro da propriedade e ter a mesma eficiência? Bom, olhando, o mancozeb tem toda essa dificuldade de uso dentro da fazenda, isso já vem ao longo do tempo. Eu digo que ao longo do tempo a gente vem melhorando ou reduzindo essa dificuldade de uso, mas ainda assim uma dificuldade grande, né? Mas hoje, por exemplo, o que a gente tem de protetor, que a gente caracteriza como protetor de fato, é mancozeb, oxicloreto e clorotalonil. A gente vê algumas linhas de produtos à base de cobre, por exemplo, que vem nessa linha, mas eles não têm a mesma potência que um oxicloreto, por exemplo, tá? Então, é difícil você fazer essa substituição e ter o mesmo resultado final em termos de eficiência de controle, né? O que a gente vê, que existe uma tendência agora de vir produtos à base de mancozeb, por exemplo, em formulações líquidas, com uma facilidade de uso muito boa em relação ao que a gente tem no mercado. E a gente vai ter vários produtos aí em mistura com triazóis, por exemplo, com mancozeb líquido. Isso, no curto espaço de tempo, vai chegar na mão do agricultor para ele fazer uso nas propriedades. E isso vai facilitar muito, porque hoje a gente tem que tem que bater calta, tem toda uma dificuldade, muitas vezes, de tirar produto do galão, enfim, dos produtos que a gente tem hoje, né? Mas a expectativa é que isso mude no curto espaço de tempo, tá, Maravilha. Felipe? Doutor Fábio, aproveitando que o senhor falou sobre o mancozeb, ferrugem, recentemente nós fomos num dia de campo e um pesquisador mencionou sobre utilizar uma terceira aplicação de multissítio isolada, 7 dias após a segunda aplicação. Seria a primeira aplicação 25 dias após a emergência, Tebuco mais multissítio. A segunda aplicação 40 dias após a emergência, Tebuco mais multissítio. E 7 dias após essa segunda, o multissítio isolado, visando o controle de ferrugem. O que o senhor acha dessa aplicação isolada? Seria viável pensando no controle de ferrugem? Eu particularmente, não vejo um benefício tão grande pensando em controle de ferrugem com a aplicação de protetor isolado. Dá para fazer? Dá para fazer em determinadas situações, tá? Mas eu não posso seguir isso como regra, tá? Então, a gente vê os resultados com a associação aí dos triazóis, por exemplo, muito legal junto com o multissítio, tá? Então, o que a gente costuma dizer na nossa região? Muitas vezes você tem uma soja que está demorando, ficou com um intervalo muito longo no final, lá na frente, mesmo que você não tenha ferrugem, você pode usar essa ferramenta de fazer um multissítio isolado, por exemplo, 1,5 de clorotalonil, fica bem legal, para você cobrir essa soja até o final. Mas no manejo mais antecipado aqui, eu sempre traria, por exemplo, entre segundo e terceiro, eu manteria intervalo, até porque a gente precisa lembrar do operacional da fazenda, tá? Traria ela em associação com os triazóis, tá? Que eu teria uma segurança maior do que aumentar uma operacional dentro da fazenda e fazer ele descasado aí do triazol. E agora vamos fazer a mistura, então, do proticonazol ou do tebuco com o mancozeb. Em situação de alta pressão, de ferrugem, de doenças, enfim, vamos focar na ferrugem aqui, existe aquele posicionamento de diminuir o intervalo de aplicação para 12 dias. Pelo menos é o posicionamento que a gente tem na região. Qual que seria o espaço mínimo entre uma aplicação e outra que eu não prejudico a soja? Ou que a soja tenha condições de metabolizar aquele princípio ativo? A gente sabe que o tebuco a 100 gramas ou o proticonazol a 80 são moléculas quentes e que têm um gasto energético.
E quando entrar com a morfolina, que tem um gasto energético maior ainda? Bom, boa pergunta. Bom, Felipe, a gente vê nos estudos que a gente tem trabalhado visando intervalos de aplicação, né? A gente vê hoje que o universo seguro é trabalhar na casa dos 14 dias, é bem seguro para o nosso cenário de doenças. E quando a gente puxou para reduzir, por exemplo, para 10, 12 dias, a gente não viu esse apelo tão grande em termos de controle de doenças. O que a gente tem falado para o nosso produtor, né? Vamos trabalhar com planejado de 12, 13 dias para a gente executar com no máximo 14, 15 dias, que a gente entende que é o universo seguro para a planta, para ela metabolizar esses ativos, e a gente tem uma segurança de controle de doenças bem interessante nesses intervalos. Maravilha. A morfolina, ela entra como uma ferramenta que ela tem ação curativa, né? Ela não tem ação preventiva. Então, a gente só faria o uso dessa ferramenta quando eu já tenho ferrugem dentro da minha lavoura, né? Antes disso, eu não teria a necessidade de entrar com morfolina pensando em ferrugem, tá? Positivo. Então, seria imaginando uma situação hipotética. Eu fiz a aplicação de Tebuco agora no final. Dali 12 dias, eu continuo achando ferrugem ativa na minha lavoura, aí eu entro com a morfolina. Exatamente. Perfeito. Eu acho, Felipe, que uma das conclusões, então, que a gente consegue tirar até o momento já, é que o melhor cenário para o nosso manejo de doenças aqui, pensando em questões de mercado, pensando em questões de resistência a princípio ativo, também em manejo de acordo com o crescimento da cultura, eu acho que é fazer um planejamento muito bem feito e tentar diversificar o máximo de princípio ativo. Seria isso, né, professor? Exatamente. Hoje a gente tem os ativos aí, os triazóis, em mistura, por exemplo, com diferentes carboxamidas, que podem me dar um upgrade no meu manejo. Perfeito. E construir esse manejo pensando no cenário total de doenças que você tem dentro da sua fazenda, né? Então, eu tenho septória, eu tenho mancha-alvo, eu tenho cercóspora presente na minha área, eu tenho agora as anomalias, enfim, eu tenho ferrugem. Então, construir em cima do teu cultivar, da época que você plantou e das doenças que eu preciso controlar, né? Ótimo. Então, até o momento, a gente fez uma introdução nos assuntos, a gente falou de PROT, falou de mancozeb, falou um pouquinho de ferrugem, manejo em intervalo, e o senhor tocou num assunto que vem sendo algo comentado aqui na nossa região, que são as questões relacionadas à anomalia, que eu diria que talvez esse seja a grande dúvida do produtor nosso aqui. Nós, como produtores, temos essa dúvida hoje aqui na nossa região, né? Acho que vocês no Mato Grosso já vivem isso, estão no olho do furacão. Há 2, 3 anos atrás já começou a aparecer lá, né? E a gente queria, então, comentar e tirar algumas dúvidas, né, Felipe, em relação a essa questão das anomalias, né? É uma novidade, para os ouvintes que estão nos escutando, para quem não sabem, o professor trabalha em Lucas do Rio Verde, então é onde iniciou-se o início da anomalia. Então, ele pegou desde do primeiro ponto da doença lá e veio da demanda dos produtores estudarem isso aí. Então, assim, primeiramente, professor, a gente queria que o senhor contextualizasse a doença, como é que ela começa, como é que inicia, e dentro disso aí a gente vai linkando os nossos questionamentos. Como o William falou, é uma novidade para nós. A gente tem alguns relatos de que apareceu, mas pessoalmente aqui eu não conheço, nunca vi. Então, se o senhor pudesse dar uma contextualizada para nós, seria um prazer. Bom, Felipe, legal. É até bom ouvir que você ainda não viu, né? Porque é uma doença, é um problema grave, tá? Então, eu costumo dizer que começou para a gente na safra 19/20, a gente não deu muita importância. Na safra 20/21 apareceu novamente. Como eram áreas isoladas, produtores pontuais, talhões pontuais, cultivares pontuais, a gente acabou que não deu muita importância, sendo bem sincero, né? Já na safra 21/22, toda a região da BR-163, ali o Médio Norte Mato Grosso, a gente teve aí uma área atingida de 1,5 milhões de hectares de estimativa, causando aí um prejuízo médio nessas áreas, nessa área atingida, de 8 a 9 sacos aí tranquilamente. E é um prejuízo direto no grão,
na colheita, né? Então causa bastante prejuízo aí para o agricultor. Quando a gente fala em média, a gente tem dentro desse cenário situações que chegou a produtora a colher 40% de avariado em virtude de anomalia, né? Então é um prejuízo grave, né? E a gente vê, por exemplo, 21, 22, isso ficou restrito ao Médio Norte Mato Grosso. 22, 23, a gente viu isso se expandir para Rondônia, para Gurupi, no Tocantins, teve área confirmada, e praticamente para todo o Mato Grosso, tá? Com exceção à região sul do estado, as áreas que tinham uma altitude maior. Vamos colocar aí acima de 500 metros. Então, até então, a gente tinha essa visão de que o problema estava restrito a altitudes menores de 500 metros. Aí nós estamos na safra 23, 24, e a gente viu que isso se repetiu nessas regiões que já haviam ocorrido, e a gente viu esse ano ocorrer, por exemplo, na região de Primavera do Leste, a 600 metros de altitude, se repetiu no Gurupi, no Tocantins, Rondônia também, e agora a gente vê confirmações aí com problema já de avariado em grão, por exemplo, em São Paulo, a 800 metros de altitude. Então, agora a altitude parece que não é mais uma barreira, e se a gente viu Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e agora, assim eu costumo brincar, esse negócio não pulou Goiás e foi aparecer em São Paulo, né? Uhum. Então, possivelmente na região vocês tenham sim o patógeno aí trabalhando com essa questão do problema de anomalia, mas talvez o manejo de vocês, as épocas de plantio, temperaturas, enfim, talvez não tenham até o momento sido propícios a vocês terem prejuízo em condições de lavoura, né? E o que é o patógeno? É uma bactéria? É um fungo? É um vírus? O que é a anomalia? Só interrompendo um pouquinho aqui, é importante, acho que esse relato que o professor está falando aqui, né, Felipe, que possivelmente a gente não tenha tido fatores que combinam, mas esse ano, aqui na nossa região, a gente começa a escutar alguma conversa de bastidor. Eu acho que enfim, surgiu na minha região, enfim. A gente começa a escutar isso aqui sim, professor. Então, é um assunto que pode se tornar muito relevante a partir do próximo ano, né? Exatamente. Doutor Fábio, quais são os sintomas da doença? Como que eu conseguiria identificar isso na lavoura? A partir de qual estágio fenológico da planta? Aí a gente entra num desafio grande, né? Eu vou falar de... Qual foi a sua pergunta, Felipe? O que é? Se é um vírus, uma bactéria, um fungo? Então, eu vou falar do que complexo de patógeno e de sintomatologia ao mesmo tempo, juntando as duas perguntas. Tá? Perfeito. A gente tem, desde o primeiro ano, a gente tem isolado os patógenos que têm aparecido e, normalmente, quando você faz um isolado de uma vagem com sintoma, a gente encontra ali um complexo de patógenos, principalmente Fusarium, coletótrico e diaporte, tá? Então, esse diaporte, por exemplo, tem aparecido com uma frequência grande. E a gente tem trabalhado muito em cima desse diaporte, desse complexo de diaporte Phomopsis, tá? Como um possível causador aí da infecção inicial. Por que a gente fala isso e a gente ainda trabalha como complexo de patógenos? A gente não conseguiu fechar o postulado de Koch. Isso é um negócio mais científico, mas é importante a gente entender que isolar o patógeno, inocular na planta, ela precisa replicar o sintoma que a gente vê em lavoura, você precisa isolar de novo esse patógeno daquela planta e encontrar o mesmo patógeno que você inoculou. Aí a gente fala que realmente aquele patógeno causou a infecção na planta. Então, assim, o diaporte ele é um fungo, tá? Ele é um necrotrófico, então se a gente tem o problema num ano, no outro ano ele vai estar no meu sistema e eu preciso pensar nele, no meu manejo, que é isso que a gente está vendo acontecer. Não só ele, mas Anthracnose e Fusarium também, né? E o diaporte ele tem uma característica de ficar endofítico na planta, né? Então a infecção ela é inicial na planta. A gente tem encontrado aí diaporte em lotes de sementes, tanto sementes salvas quanto sementes certificadas, tá? Então quando ele está no sistema, ele vai estar na semente também, no grão. E esse diaporte ele tem essa característica de ficar latente. Então, quando junta a condição ambiental, condição climática, fecha o triângulo aí do patógeno, né? Eu tenho o hospedeiro, condição climática e o patógeno, e a gente vê ele causando sintoma. O sintoma na planta, durante o desenvolvimento vegetativo, a gente não vê sintoma nenhum na planta, tá? Então, vamos colocar aí, quando
você está em enchimento de grão de R50 para R55, R6, é quando a gente vê sintomas em lavoura das vagens atacadas ali, causando avariado. Então, você vai ver o sintoma muito lá na frente, né? Então, isso remete de novo para o nosso manejo, que ele é todo preventivo que a gente tem feito até agora, né? Para a gente não ver sintoma. Por que para não ver? Quando a gente vê sintoma em lavoura, a evolução pode ser muito rápida. Então, vamos lá, a gente encontrou uma lavoura com um cultivar mais sensível, que existe uma variação entre cultivares também, tá? Isso é importante a gente entender. Você viu sintoma em lavoura, se você não tem um manejo já feito para trás que ajuda nesse quesito, não tem uma ferramenta que você vai fazer que vai reduzir a incidência ali na tua lavoura. O que a gente está estudando esse ano, muitas vezes, é tentar antecipar a dessecação e fazer o jogo ali do ganhar e perder. Ou seja, eu assumo que eu vou perder enchimento de grão, mas eu vou estancar essa evolução da anomalia na área. Se tiver junto com isso condições de muita chuva na colheita, você pode sair de 30 de avariado e ir para o universo 70, que a gente viu isso acontecer. Então, a gente precisa também ter esse acompanhamento das condições climáticas para conseguir colher essas áreas de forma rápida. Então, o sintoma na vagem, muitas vezes você não vai ter sintoma externo na vagem, isso é uma dificuldade também, você precisa abrir vagem para encontrar, muitas vezes. Quando o sintoma evolui, você vê algum encharcamento na parte externa da vagem, que aí indica que você tem ali a presença aí desse problema. O ideal é você abrir vagem, né? E aí tem toda essa dificuldade de ficar abrindo vagem em lavoura. Professor, uma coisa que tem gerado dúvida em alguns produtores é até uma certa dificuldade em separação com os sintomas de antracnose na vagem, por exemplo. Como separar esses dois sintomas? Dependendo de como está a lavoura, realmente fica muito difícil você separar, tá? Mas assim, a antracnose, ela é uma doença que ela está na vagem e vai em direção ao grão. De fora para dentro? De fora para dentro. E a anomalia, o primeiro sintoma ocorre no grão. De dentro para fora. De dentro para fora. E muitas vezes você não tem abertura de vagem na anomalia, que a gente precisa separar também, porque algumas cultivares têm característica de abrir algumas vagens ali. Então, a gente precisa separar isso também, separar de antracnose, e muitas vezes você vai abrir vagem e vai encontrar já o grão avariado ali dentro. Esse grão, ele tem uma característica de ser mais leve, mais cotonoso ali, e ele tem um aspecto esbranquiçado em volta ali muitas vezes, tá? Então, dá para diferenciar bem aí de uma antracnose, que muitas vezes ele vai formar as estruturas de forma mais característica. E tem algum padrão assim? Começa na vagem do terço médio, do terço inferior, do terço superior? Ou... Aí é mais uma dificuldade. Não tem padrão de ocorrer na planta. Pode ocorrer primeiro embaixo, no meio ou até mesmo no terço superior. É bem aleatório na planta. Também é aleatório em vagem. Muitas vezes você tem ali uma cachopinha. Você tem uma vagem só com problema. E dentro dessa vagem com problema, você pode ter 1, 2 ou 3 grãos com problema. Então, às vezes você pega uma situação de uma vagem com 3 grãos e somente o grão do meio está sadio. Não tem muita explicação, tá, do porquê disso. Mas é bem aleatório, assim. E por me corrija se eu estiver errado, né? Mas é necrotrófico, é o que fica na palhada, é isso, Isso, né? exatamente. E pensando, por exemplo, hoje vamos pegar aí o tricoderma, que é um fungo que a gente utiliza muito na região, pensando em mofo branco e tudo. O senhor vê alguma relação, áreas que usaram o tricoderma, que também é um fungo necrotrófico, teve diminuição, não teve diminuição relacionado a isso? Em áreas comerciais, a gente não conseguiu pegar digamos assim, essa ajuda do tricoderma em reduzir o potencial de inóculo na área. O que a gente está fazendo agora é tentando em laboratório ali fazer os testes com tricoderma, em associação, por exemplo, com diaporte, fusário e coletótrico, porque enquanto que a gente não provar quem causa, a gente precisa estudar todos, tá? Esse é mais um desafio, né? A gente precisa continuar estudando todos, para a gente ver qual é o benefício. A gente viu que em manejos foliares com biológico, a gente não conseguiu reduzir o percentual de avariado com biológico em aplicações foliares. Mas a gente está repetindo todos esses testes novamente, né? Cada ano é um ano,
e a gente está aí na fase de colheita desses ensaios de avaliação para a gente entender um pouco mais de biológico, tá? Então, a gente não tem tanta informação assim ainda, mas o que a gente tem, a gente não viu o efeito dessas aplicações aéreas. A gente está fazendo alguma coisa... o foco principal do trabalho esse ano, na verdade, o nosso, é em tratamento de semente. Então, a gente está fazendo positivo. esses estudos aí para a gente Interessante. entender melhor. Porque em áreas com anomalia, o manejo começa desde o tratamento de semente. A cultivar tem um peso grande, igual eu comentei antes. Sim. Seria uma outra pergunta que eu ia fazer, que a gente... É curiosidade, que isso... Eu tenho parente no Mato Grosso, tio, enfim, e seria um gancho que eu ia puxar, se existe algum banco genético que é mais susceptível, outro que não, alguma coisa nesse sentido, né? E eu acho que uma das dúvidas também, né, Felipe, é que acaba que, talvez uma preocupação, nenhuma dúvida, é que o banco de genética hoje que domina o mercado no Brasil é praticamente o mesmo, né? Então, essa é uma preocupação também, né? Exatamente. Ou, enfim, outro questionamento que a gente ia fazer seria qual que seria o triângulo, variedade, clima, altitude, o senhor já matou a charada, mas qual que seria o triângulo feliz para o fungo ou para o fungo se proliferar, assim, sabe? Tá. Pensando em banco genético, né? A gente não vê, por exemplo, nenhum banco genético que está ileso ao problema, tá? Então, vamos usar como exemplo GDM, TMG, Monsoy, Certo. enfim, usando como exemplo. Mas dentro desses bancos, a gente tem cultivares mais sensíveis e cultivares mais tolerantes. Nenhuma, digamos, resistente, tá? E aí, a gente tem feito esses levantamentos olhando para cultivar e ver sensibilidade. Qual que é a dificuldade? Às vezes a gente tem uma cultivar que ela é mais tolerante ao problema, mas ela não tem um teto produtivo do que uma suscetível. E sejamos sinceros, o que a gente busca? Teto produtivo dentro da fazenda. Exato. Né? Então, por exemplo, a cultivar mais plantada hoje no Mato Grosso, acredito que no Goiás também, no Piauí também, Rondônia também, ela é sensível ao problema da anomalia. Mas por que então a gente planta esse material, né? Pelo teto produtivo, e hoje a gente tem informações aí ou ferramentas de aplicações foliares que a gente consegue conviver com o problema, te traz uma segurança boa para a tua lavoura entre usar essas ferramentas e não usar, e você mantém aquela cultivar de alto teto. O ambiente favorável para esse patógeno, né, o triângulo que a gente entende, é a cultivar. Então, você vê a cultivar que ela tem variações de sensibilidade. Tendência genética. Tendência a mais sensibilidade. genética. Você tem a época de plantio ali, que pode ser um fator favorável, mas eu costumo dizer que é muito difícil a gente usar isso a nosso favor, porque as previsões de longo prazo no Brasil são difíceis de acertar, né? Mudam muito. Acertam um pouco, né? Infelizmente. Mas então, quando você tem aquele ambiente de cultivar, eu tenho histórico do problema, ou tenho... e aí eu tenho as condições de molhamento foliar contínuo, pouca radiação solar, a gente costuma dizer das famosas invernadas, vocês tiveram isso aqui esse ano também. Então, quando a gente tem essas invernadas, pouca radiação solar, cultivar sensível, a gente tem esse triângulo aí da doença, que aí é quando a gente vê ao aumento da incidência em vagem e, consequentemente, da incidência de avariado. Né? Então, esse cenário a gente entende hoje que é propício. Quando isso coincide, principalmente ali com o vamos colocar do R4 ao R55, esse período de invernada de molhamento, é onde a gente tem os maiores percentuais de avariado em virtude de anomalia, ou seja, maior incidência, né, ou severidade ali na lavoura, tá? Então, esse ambiente aqui é bem favorável que a gente tem visto ao longo dos anos, tá? Então, Fábio, pensando em nutrição, teria alguma relação de nutriente com a mitigação da doença? Direta, não. Até quando estourou o problema, a gente fez aí em parceria com a Embrapa, Londrina, onde o professor lá, o pesquisador, ele veio na nossa região, ele coletou, a gente ajudou a coletar plantas, solo, enfim. Quando estourou o problema, surgiu-se várias hipóteses, uma delas foi nutricional. Infelizmente, quando começou, alguém
comentou, boro ajuda. Aí eu costumo brincar que alguém ficou rico vendendo boro. Mas a gente não vê uma relação direta em redução ou mitigação do problema com fatores nutricionais. É claro que se eu tenho um histórico da minha fazenda que eu preciso fazer boro, ou eu tenho usado boro e tem me dado resultado, eu vou continuar usando, mas não tem uma relação direta com o problema, tá? Então, professora, vamos tentar resumir a anomalia. O senhor já falou que o biológico não teve na pesquisa não demonstrou nada, a nutrição a gente não demonstrou nada, mas o senhor comentou que existem ferramentas que conseguem deixar aquela cultivar sensível ativa, né? E o produtor consegue plantar e manter o teto de produtividade. Quais seriam essas ferramentas? Bom, a gente ainda no ano 21 tá trazendo um histórico também disso, né? Eu costumo dizer que como estourou o problema muito grave, os nossos vizinhos começaram a se conversar. A pesquisa também foi muito mais junto com o produtor, no sentido assim de todo mundo se juntar e buscar informações ali no curto espaço de tempo, porque a próxima safra sempre chega muito rápido, né? E aí eu brinco que vizinhos voltaram a se conhecer, né? Mas aí ali a gente começou as discussões e foi para dentro da pesquisa e a gente viu que tinha programas aí de fungicidas mais robustos, mas hoje a gente nem entende que não tem uma diferença muito grande dos manejos que a gente já faz. Mas aí entrando em momentos mais assertivos, de maneira preventiva, a gente via a redução do problema. Ou seja, a gente conseguia ajudar a planta ali a reduzir o percentual de avariado na colheita. Então, muitas situações eu tinha, por exemplo, 30% de avariado na colheita, quando eu entrava com essas ferramentas, eu reduzia para 5, 6, por exemplo. Então, eu ficava ali na margem de segurança dos 8%, né? Dos 8%. Então, assim, a gente foi estudando isso muito mais e a gente entende hoje que, num cenário de segurança, a gente tem trabalhado com 2 a 3 aplicações dessas ferramentas. Quais são, né? Principalmente carboxamidas, tá? E aí a gente tem 2 aí que se destacam dentro desse manejo, que é o benzo ou solatenol e também o impirfluxan também tem ajudado nesse manejo. Então, são 2 carboxamidas aí que estão presentes em diferentes produtos, diferentes parceiros, que a gente viu que ajudam a gente a reduzir ou mitigar ou conviver com essas cultivares de alto teto, tá? E a aplicação dessas moléculas, vamos dizer, ela mantém o protocolo da ferrugem ou existe uma aplicação separada, isolada dela, num momento separado, num momento isolado? Não, a gente tem trabalhado no manejo normal de construção de sanidade ali, pensando... A minha região, principalmente Manchal, Cercospora e Antracnose, tá? Então, ferrugem a gente escapa muito bem lá, mas se existe essa preocupação com ferrugem todo ano, né? Mas a gente segue um manejo normal. Então, num cenário onde eu tenho... A gente pode construir diferentes cenários também, pensando em manejar a anomalia, tá? Mas pensando assim, cultivar sensível, que é quase 50% ou mais de 50% da área do Mato Grosso. Tem o histórico já na região ou na fazenda. A gente tem buscado trabalhar com segurança de 2 a 3 aplicações. Quando a gente começa? A gente vê que as principais aplicações com essas carboxamidas, a principal talvez seria a do pré-fechamento, no universo de 2 aplicações ali, pré-fechamento e pré mais 14. E quando tem por exemplo, o produtor teve muito problema no ano anterior naquele talhão. A gente já trabalha no universo de 3 aplicações. Não tem recomendação para isso, tá? Mas a gente costuma dizer que o problema ele está acima da recomendação. Empírico. Exato. Então, a gente tem trabalhado com 3 aplicações de carboxamida, tá? E aí a gente tem puxado aí para um vegetativo, por média dos 25 dias, uma entrada dessa carboxamida. No vegetativo entra principalmente solatenol e já no reprodutivo a gente consegue fazer os encaixes aí entre solatenol e impirfluxan, pensando também no meu complexo de doença, que alguns produtores nossos perderam muito para anomalia e acabou focando muito em anomalia no próximo ano. Então, não, a gente precisa lembrar que eu tenho mancha, tenho cercóspora, tenho antracnose, né? Existe alguma outra ferramenta que poderia estar sendo utilizada, além do controle químico? Hoje, o que a gente tem de informação que nos suporta é cultivar, mas aí a gente vai para alto teto produtivo, né? Então, isso vai de fazenda para fazenda.
e aí o controle químico. O que a gente está estudando, ou está repetindo os estudos, é esse controle químico via foliar, com essas aplicações de fungicidas, e hoje um foco muito grande em tratamento de sementes também. Então, hoje o que a gente tem de ferramentas são essas, porque condições climáticas, época de plantio, poderia ser favorável para a gente se a gente tivesse previsão aí mais assertiva a longo prazo, né? Então, não dá para usar no dia a dia, né? Professor, essa questão de ambiente e sistema de produção tem tido alguma influência de quantidade ou tipo de palha da área? Porque o senhor comentou que o talhão que teve o ano passado possivelmente vai ser um talhão que deva apresentar novamente, né? Pela presença do fungo no sistema. A gente tem que ter cuidado com algum tipo de palha? Se for milho, se for uma planta de cobertura, existe alguma variação nesse sentido? Então, a gente vê que áreas onde eu tenho boa palhada, a gente tem menor incidência do problema, tá? Então, dá uma segurança um pouco maior às áreas que eu construo uma boa palhada, tá? Então, palhada é uma ferramenta que a gente pode usar ao nosso favor, mas é uma ferramenta, né? Perfeito. Então, a gente viu áreas com boas palhadas apresentando incidência também, em algumas situações até uma severidade alta, mas na média, onde tem palha, a gente tem menor incidência ou severidade altas do problema, né? Perfeito. E, professor, pensando na anomalia e pensando no protetor do manejo fúngico, seria pertinente eu substituir o mancozeb pelo clorotalonil, pensando em anomalia? Pensando em anomalia por si só, não tem diferença, aí depende muito mais do parceiro que você está utilizando ali na aplicação, né? Vamos pegar produtos que têm altas ou maiores concentrações de próteo, eles são mais dependentes de mancozeb na aplicação, então seria o melhor parceiro. Mas pensando em redução da anomalia, os protetores estão na mesma linha aí dos triazóis isolados, das estrobilulinas de forma isolada, a gente não viu efeitos ou grandes benefícios usando essas ferramentas de forma isolada. Então, muito mais benefício quando a gente tem essas duas carboxamidas que a gente comentou, né, solatenol e perfluxan, associados ao meu restante do manejo. Então, seja triazol, aí com os parceiros, aí os protetores, Perfeito. pensando em mancha, ferrugem, cercóspora. Perfeito. Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast. O nosso tempo já está acabando. É muito assunto, muita pergunta, mas eu acho que a gente pode deixar à disposição, né, Álvaro, o contato da equipe da Syngenta para qualquer dúvida que algum associado ao Coplan tiver em relação ao manejo de anomalia em relação ao trabalho do professor. A gente gostaria de deixar essa abertura para o associado, caso tenha, né? Então, para a gente, de repente, tirar mais dúvidas, né? A gente tem também a Gabriela, que pode nos dar esse suporte de comunicação em relação a essas dúvidas que possam ocorrer, né? Professor, para encerrar, a gente está agora entrando no momento que a gente apelidou de Bucha Coplan. É um momento polêmico para encerrar o podcast. Bom, professor, a gente entende, e resumindo tudo o que foi falado, a gente tem um momento que a gente vê um proticonazol popularizando o uso no Brasil, com tendência de diminuição da efetividade, talvez, caso não seja cuidado. A gente vê a necessidade do aumento do uso de protetores, e aí a gente cai numa questão de mercado do mancozeb, que daqui a pouco eu começo a ter um acréscimo de custo no mancozeb. Eu tenho a necessidade de diversificação e aumento de uma ou duas carboxamidas no ciclo da cultura da soja. Tenho também um decréscimo muito grande caso eu não faça esse manejo efetivo para o controle dessas doenças. Tenho situações climáticas, 23/24, e um desespero, né, porque todo mundo passou aperto, então a gente vai ter um decréscimo em produtividade. Tenho situações de mercado com menor preço das commodities, que apertam um pouquinho mais a cinta. E a Bucha Coplan é a seguinte: como que o produtor pode sobreviver a isso tudo? Qual seria a orientação que o senhor daria no sentido de manejo relacionado aos assuntos que a gente tratou aqui no podcast de hoje, para que a gente consiga sobreviver a esse momento tenso de mercado, onde não se tem produtividade, não se tem preço e se tem aumento de custo? Como que a gente resolve isso? Pergunta de milhões. Bom, esse é o desafio. Exato. Tá facinho, né? Só que não, né? Álvaro, senta aqui na mesa.
Bom, o que a gente vê, né? Assim, eu venho da região onde hoje a anomalia é um fator de decisão muito grande dentro do nosso manejo, tá? E a gente sempre está buscando um universo de segurança para esse manejo de anomalia, sem esquecer das demais doenças. Então, eu diria assim, que a gente precisa trabalhar na construção de um manejo seguro, tá? Então, no universo que a gente está vendo de evolução da anomalia a nível Brasil, a gente tem trabalhado lá tranquilamente com 2 a 3 aplicações de carboxamida dentro do manejo. Então, a gente hoje não consegue descasar disso para ter segurança no processo. Então, o nosso desafio é compor esse custo, né? E aí a gente tem aí todo o cenário das companhias, a gente precisa conversar e estar muito próximo dessas companhias também, para entender toda a precificação, custo e principalmente eficiência, tá? Falando da pesquisa, a gente precisa ter segurança e eficiência de controle das doenças. Então, hoje a gente vê que essas aplicações do vegetativo têm entregado bons resultados, tá? Então, é uma ferramenta muito boa. E aí, essas 2 aplicações aí, principalmente de proteoconazol, algumas situações de tebuco, enfim, entrega uma segurança boa para o manejo de manchas, e as aplicações aí de solatenol, por exemplo, pensando em anomalia, né? Então, a gente precisa construir um universo aí de 4 aplicações, 5 aplicações em algumas cultivares, a depender do ciclo, para a gente ter segurança, né? Perfeito. Então, hoje, eu diria para os produtores aí da Coplan, para trabalharem de uma maneira segura, claro, preventivamente, não esquecendo do custo de produção, porque precisa ser viável tudo isso, mas a gente precisa construir segurança dentro desse processo. E na expectativa de conhecimento e experiência que vocês têm, como vai ser o ano que vem aqui no Goiás? A gente tem tendência de aumento desse problema, já que a gente começou a enxergar algum caso isolado, vamos falar assim? Eu diria que sim. É claro que isso também talvez um chute aí, né? Claro. Uma previsão aí Exato. do que a gente vê. Mas olhando o comportamento do problema a nível Brasil, eu diria que vocês aqui no Goiás não terão tanta sorte assim. E provavelmente vocês vão ter o problema aí no curto, médio espaço de tempo. Tá? Então, a gente precisa realmente, de fato, pensar nisso, não é fazendo alarde nem nada disso, é trazendo a situação que a gente viveu, o prejuízo que causou, para vocês não passarem aquilo que a gente passou lá, né? Eu acho que é um momento de entender essa situação, né? Como o senhor falou, não é questão de alarde nem de nada, mas talvez chamar a atenção do produtor, né? Para que a gente possa fazer um bom planejamento para a próxima safra, que já se inicia, né? Para que a gente esteja preparado, né, e fazer um trabalho muito preventivo nesse sentido para não ter impacto negativo e surpresas negativas lá no final, né? Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui. Gostaria de deixar aberto, Gabriela, se tiver alguma consideração. Felipe? Agradecer a todo mundo que nos ouviu, agradecer ao professor Fábio, mais uma vez agradecer a Singenta, agradecer ao meu companheiro de mesa, William. Obrigado. Professor? Agradeço a Gabriela, o William, Obrigado. Felipe, né, pela oportunidade de estar aqui falando aí diretamente com os produtores da Coplan. Essa troca de informações é muito importante, tá? E eu deixo aí disponível os canais da Fundação Rio Verde, que um dos pilares nossos é realmente essa troca e compartilhamento de informações aí para o produtor. Então, a gente coloca toda a nossa estrutura à disposição também. E espero receber vocês em algum momento lá em Lucas do Rio Verde para conhecer um pouco a nossa estação de pesquisa também e o que a gente faz no dia a dia. Tá Obrigado, bom? professor. Pessoalmente falando, foi de grande valia e de muito aprendizado esse bate-papo aqui para nós. Agradecer mais uma vez a Singenta, aqui na pessoa do Álvaro também, né? Agradecer a todos os associados e cooperados da Coplan, né? Pela oportunidade, eu acho que de comunicação de todos aqui, né? Deixar aberto para novas sugestões e novas perguntas, né? Esse trabalho do podcast da Coplan vai ser realizado e vai ser transmitido inicialmente uma vez por mês. Então, a gente vai estar aberto a sugestões de novos assuntos e de perguntas também para os novos assuntos nos próximos meses, né? Então, deixar aqui registrado esse agradecimento aqui do grupo e do GAT de forma geral. Alguma consideração? E falar para todos que as sugestões, considerações, a Gabriela é
ouvido e boca. Por favor, acionem ela. Literalmente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me ligar, ou mandar mensagem no WhatsApp. E estou completamente à disposição para tirar qualquer dúvida. Contem comigo. É isso aí, pessoal. Obrigado. Feito. Valeu.